divulgou calendário de pagamento do IPVA para 2026. Bom, temos uma boa notícia que nós vamos pagar uma alíquota menor do IPVA esse ano. Baixou para 1,9% aqui no estado do Paraná, com a possibilidade de pagar em 5 parcelinhas ou pagar à vista com 6% de desconto. E aí, como é que nós fazemos, hein? Paga à vista, paga parcelado, vou pagar outras contas primeiro, vou deixar essas para depois. E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios da Pinga Fogo FM 91,5 o Amerson Magalhães, ele que é economista, faz parte do grupo do time da Crefaz, essa empresa que é maringaense. E vamos falar um pouquinho de economia, orientar o consumidor. Tem recebimento de 13º, tem a segunda parcela que deve ser paga em breve, dia 19 é o limite, que é uma sexta-feira, dia útil. E aí, o que fazer com o 13º? A gente paga as contas, a gente empurra as contas com a barriga e vamos aproveitar gastar o dinheiro finalzinho do ano. Pois é, a gente tem que pensar muito no que vem pela frente aí também. Virada de ano. Amerson, seja bem-vindo à programação da Rádio do Pinga Fogo. Tudo bem, Amerson? Tudo bem, Juliano. Bom dia, prazer estar aqui com você no Pinga Fogo. Vamos falar um pouquinho de dinheiro, vamos falar de contas. E aí, 13º. Mas eu recebi uma pergunta, eu fui questionado o seguinte, Juliano, o governo vai pagar, e nesse pagamento agora que vem, o 13º dos aposentados e pensionistas? Eu falei, opa, peraí. Aposentado e pensionista que já recebe o benefício há muito tempo, o 13º foi antecipado lá antes da metade do ano e tinha gente fazendo compromisso com esse dinheiro, Emerson. Ah, mas é assim, né? O dinheiro bateu na conta, você já tem para onde gastar, né? Então, rapaz, e aí? Essa turma que programou alguma coisa para fazer com esse dinheiro, e esse dinheiro, não é que ele não tem, esse dinheiro já foi recebido e já foi gasto lá na metade do ano. E aí, como é que faz agora, hein? O que a gente tem sempre que pensar é planejamento, né? Acho que a gente tem pouco essa cultura de gestão financeira, educação financeira, a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil. Então, se estava contando com isso, não tem jeito, é conta de mais e menos, não tem de onde tirar, vai ter que rever o gasto. Porque ou vai ter que economizar, ou se os gastos já foram feitos, né, a conta já foi feita, precisa recalcular para ver o que compensa, fazer um empréstimo, pegar um dinheirinho daqui. Algumas contas compensam a gente fazer essa negociação de, às vezes, emprestar um dinheirinho, às vezes até vai pagar um jurinho, mas tem um prazo maior, fica com a cabeça um pouquinho mais tranquila. Mas tem as contas de começo de ano também que chegam. E aí, como é que a gente faz? É isso, né, Juliana? É sempre o planejamento. Então, o que você tem? Você tem já o dinheiro para as contas que vão chegar, porque elas vão chegar, seja material escolar, seja IPTU, IPVA, a gente tem uma série de contas que vão chegar agora no final do ano. Como é que tá as tuas finanças? Porque às vezes recebeu o 13º ou tá com uma sobrinha lá, fala, opa, agora é hora de gastar, e esquece o que já tá batendo na porta, que são os impostos aí no começo do ano, né? Então já tem que olhar para isso e já reservar o dinheiro para isso, né? Maringá, nós temos o IPTU, que infelizmente vai vir com um desconto menor no cálculo, ou seja, um aumento de 30%. Então a gente tem que fazer bem as contas. E quem tem o dinheiro compensa pagar à vista já no comecinho do ano e ficar livre dessa taxa, né, Emerson? Normalmente sim, porque a conta que... O que a gente tem que fazer? Se eu aplicar hoje, a taxa de juros está alta, a gente consegue uma rentabilidade de 15% aí, depois você vai ter que descontar imposto de renda, tudo, mas enfim, você tem um ganho alto ali. Mas normalmente, quando o governo ele já dá o desconto, ele faz essa conta. E o desconto que o governo dá, normalmente ele já é um desconto maior do que o desconto do que você receberia. Porque a opção que você tem é, ou você, se já tem o dinheiro, ou paga à vista, ou você parcela e utiliza, investe aquele dinheiro, ou utiliza aquele dinheiro para fazer outras compras. Vai depender
muito do que você tem ali, como é que está a administração das tuas finanças. Se você colocar na conta financeira pagar à vista ou você parcelar, normalmente o à vista vale a pena. E levar no zero no limite, no 0 a 0, não está sobrando, mas também não estou devendo. É um risco grande porque sempre surgem os imprevistos, né? Exato, exato. Quando a gente está falando de administração das finanças, né, a gente sempre tem que ter, ou a gente tem que trabalhar para ter aquela reserva de emergência. Eu tenho um dinheirinho ali que, se eu precisar de alguma coisa, teve um imprevisto na casa, que essa chuvarada que deu aí, deu uma chuva, tem um vazamento lá no telhado, vou precisar fazer uma reforma, tudo, alguma coisa de saúde que acontece, você precisa ter de onde tirar, né? Então isso é o ideal. E quando não se tem de onde tirar, aí você vai buscar um empréstimo, tudo, você vai buscar uma forma de alguém te financiar isso para você conseguir botar suas contas em dia. E é o seguinte, Emerson, por exemplo, você falou aí sobre, vamos um exemplo aqui, de final para começo de ano agora, a gente tem esses períodos aí dos temporais. E, por exemplo, nós tivemos uma situação lá em Jandaia, que eu sou natural de Jandaia, tenho imóvel lá, e aconteceu da chuva de granizo. E aí acabou detonando praticamente todo o telhado de um imóvel lá, de um condomínio, e aí o meu imóvel faz parte. O serviço contratado através da imobiliária, ele faz um ressarcimento ao valor gasto para fazer a troca das telhas, vamos dizer assim. E se você não tem uma margem de segurança, um dinheirinho guardado, chega numa emergência dessa, como vai fazer? Porque você é ressarcido, o dinheiro que você gasta, mas normalmente esse ressarcimento ele não vem também a toque de caixa. Por isso que a gente precisa ter aquela margem de segurança, aquela gordurinha para queimar, né? É isso. Então, e se você não tem outra forma. Aí você vai precisar de um empréstimo, né? Eu não tenho como pagar, porque é o que você falou. Você vai ter um ressarcimento. O ressarcimento implica em que você primeiro paga e depois recebe. Se você não tem o dinheiro para pagar, como é que você vai fazer? Você vai deixar lá o imóvel sem o telhado? Aí você vai precisar tomar um empréstimo, toma um empréstimo e aí depois você vai receber o ressarcimento e aí você pode quitar o empréstimo, enfim, aí você vê qual que é a melhor forma para fazer a administração, né? Agora, a gente não pode entender também que o empréstimo, poxa vida, mas eu não tenho dinheiro sobrando, vou ter que fazer um empréstimo. A gente não pode entender como um empréstimo como um vilão também na nossa vida. De forma alguma. Mas eu vou ter que pegar empréstimo, vou ter que pagar juros. É esse empréstimo que nos socorre nesse momento de emergência e em outras situações também, né? Exatamente. O empréstimo, o que é? Você está antecipando um dinheiro. Então, muitas vezes você não tem aquele recurso e o empréstimo ele serve para que você consiga ou equilibrar a sua conta ou você conseguir fazer o pagamento de algum gasto emergencial que você teve. Então, o empréstimo ele é um instrumento muito eficiente e muito bom para o mercado financeiro. Então, e para os consumidores, né? O que você tem que saber? Você tem que saber utilizar. Como que você vai utilizar? Quando que você vai utilizar? Então, você tem que ter uma administração das tuas finanças para peguei um empréstimo aqui. Para quê? Muitas vezes você é um empreendedor. Você está comprando o milho de manhã para vender a pipoca à tarde. O empréstimo ele pode ter um custo que é um custo menor do que a margem que você tem para você girar o teu negócio. Então faz sentido você tomar um empréstimo. Para você ter um pouco mais de tranquilidade, muitas vezes, né, a cabeça um pouco mais tranquila. Esse problema eu já resolvi, essa conta eu paguei, precisei antecipar um dinheiro, fiz um empréstimo, mas com parcelas que encaixam no meu orçamento. Aí você faz esse compromisso de forma tranquila. Esse crédito responsável também é importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem que entender que eu peguei um empréstimo. Obviamente, quando você toma um empréstimo, você vai ter que fazer o pagamento das parcelas. Aquelas parcelas você consegue absorver no teu orçamento, você consegue pagar, porque muitas vezes o que você vai precisar fazer? Aumentar o prazo. Aumenta o prazo para diminuir o valor da parcela para que ela caiba no teu orçamento. Porque também não adianta você pegar um empréstimo e você não conseguir pagar o empréstimo. Você pega um empréstimo com a possibilidade de você pagar aquele empréstimo para você realmente organizar as tuas contas, né? Às vezes acontece da pessoa falar, não, eu vou pegar um empréstimo, ou no caso um financiamento, mas vamos falar de um empréstimo.
eu vou pegar um empréstimo, pegar um dinheiro emprestado, mas não quero parcelar em muitas vezes, não. Vou parcelar, vou fazer uma conta meio grossa aqui. Eu vou fazer parcelado, são 12 vezes, R$ 1.000 cada uma. Eu aguento pagar, eu recebo 2.200 por mês, e então dá para mim pagar em 12 vezes. Não vou pagar em 24, não, porque 24 vou pagar um pouquinho mais de juros, vou fazer em 12. Só que aí é 2.200, só que você gasta no mercado, tem isso, tem um aluguel, vou passar meio apurado. Só que se surgiu uma emergência, atrasou a primeira, embolou com a segunda, juntou com a terceira e vira, no palavreado popular, aquele balaio de gato, sai muito mais caro a conta, o molho do que o peixe, não é, Emerson? Exatamente. Então, se você não paga um empréstimo, isso acaba ficando aquilo, é uma bola de neve que você vai, e agora? E você tem uma restrição, já fica com dificuldade de conseguir um novo crédito para você regularizar aquela conta. Então, é muito importante você ter a consciência de que, nossa, essa parcela aqui que eu estou assumindo, ela cabe no meu orçamento. E se ela não cabe no orçamento, o que você consegue reduzir do teu orçamento para que ela caiba? Porque aquilo, você pegou um empréstimo, foi algo emergencial, você precisou, alguma coisa aconteceu. Então agora você antecipou aquele dinheiro, né? Porque o crédito nada mais é do que uma antecipação do dinheiro. Agora você tem que fazer a tua lição de casa para que as parcelas elas caibam dentro do orçamento. Senão você vai se perder nas tuas finanças, e daqui a pouco, se tem uma outra emergência, alguma outra coisa, você já está com uma restrição de crédito, já vai ser mais difícil você conseguir um empréstimo. Quando a gente vai levantar uma grana dessa forma, num empréstimo, é muito mais interessante para nós. Fazemos assim: vou fazer um empréstimo, tenho a opção de parcelar em 36 vezes, com um valor um pouco mais abaixo, onde eu posso pagar bem tranquilamente, ainda sobra um dinheirinho se acontecer uma emergência. Eu vou contratar em 36. Só que daqui a 6 meses o panorama mudou e a minha situação melhorou um pouquinho mais. Vou dar uma antecipada naquelas últimas parcelas e ficar tranquilo. Ou a situação piorou um pouquinho mais. Ainda bem que eu fiz um empréstimo com uma parcelinha um pouquinho mais baixa, que eu consigo manter o pagamento em dia. É isso, é uma estratégia essa que você está falando, eu gosto muito dela, que é uma estratégia conservadora. Você tem uma margem de segurança para que, se acontecer alguma coisa no teu orçamento, você tem um respiro ali, você consegue ainda ir pagando as parcelas e pagando as outras contas do mês, e eventualmente o cenário mudou para melhor, você consegue fazer uma antecipação. Então, por vezes, melhor a gente ser mais cauteloso, esticar um pouco mais o nosso financiamento, de modo que a gente tenha uma parcela menor, do que achar, não, vai dar certo, eu vou dar conta, eu vou pagar. Porque muitas vezes também, isso é um raciocínio que muitas pessoas têm até ao longo do ano, né? Você estava falando disso no começo. Não, vai chegar no final do ano, eu vou receber o 13º, quando eu receber o 13º, eu boto tudo em dia. Uhum. E aí falou, mas você já recebeu o 13º lá? Então... Você antecipou em maio já, então não dá pra gente ficar contando com isso, né? Agora, finalzinho de ano, vamos lá, 9 de dezembro, quem tem ainda o 13º para receber a segunda parcela? No caso aí, os trabalhadores das empresas privadas, a maioria deve receber semana que vem, até o dia 19, a segunda parcelinha. Já recebeu o valor referente ao salário de novembro. Entre finalzinho, aquela semana de ano novo, algumas empresas vão pagar no comecinho do ano, comecinho do mês de janeiro, que é normal, dentro do prazo também. Vamos lá. Contas de final de ano. Das festas a gente sempre gasta um pouquinho mais, tem uma viagenzinha pela frente, todo mundo quer comprar um presentinho de Natal, uma roupa melhor, aquela coisa toda, mas tem os compromissos de janeiro também. Como tentar organizar tudo isso? A gente dá prioridade para deixar as contas em dia ou antecipar as contas e já pagar tudo e ficar tranquilo, mesmo que sobra um pouquinho menos? Ou dá pra gente gastar um pouquinho mais e o comércio também precisa dessa movimentação? Como tentar encaixar tudo isso, Emerson? Eu acho que sempre o melhor caminho é o caminho do meio, né? É o equilíbrio que você vai ter. Falar, não vou gastar nada esse ano, não vou dar presente para ninguém, não vou fazer festa, não vou fazer nada. Será que você consegue fazer isso? Será que isso vai fazer bem para você? Então,
ok, vou comprar um presente. Talvez eu vou comprar um presente mais barato, vou escolher as pessoas para quem eu vou dar um presente, vou fazer uma festa de Natal mais simples, tudo, para caber no orçamento esse momento de celebração, o momento de você estar com a família, o momento de você relaxar, porque isso é importante para você também, né? Mas você tem que olhar por outro lado, pô, como é que eu vou fazer isso mantendo um equilíbrio aqui das minhas finanças? Então, o ideal é que a gente consiga fazer as duas coisas. Mas, puxa, não deu, já quebrou, já antecipei tudo, já... Aí não tem jeito. Aí pega o dinheiro, paga as dívidas, fica com a cabeça tranquila, olha para frente, planeja 2026 e como é que você vai conseguir levar suas finanças para que no final de 2026 você não passe o mesmo aperto que você está passando agora. O erro de agora serve como exemplo para o próximo ano, né? Para não cometer o mesmo erro novamente, né? E a Crefaz, que é uma empresa, eu digo que tem o DNA, ela é uma empresa maringaense, né? A sede é Maringá, ela atende o Brasil todo. Ela tem também aí como forte a orientação a quem vai fazer o empréstimo, a quem vai buscar uma solução em crédito para sair desse apuro, para colocar as coisas em dia, a orientação para a contratação de forma racional, avaliar a capacidade de pagamento, entender qual que é o objetivo daquele crédito para que a pessoa não se atrapalhe. A Crefaz, ela busca fazer isso para ajudar não só com a contratação do empréstimo, mas ajudando o cliente que ele possa fazer o melhor controle, pagar o seu empréstimo em dia e não voltar a se atrapalhar, né, Emerson? É isso, é o que a gente chama de crédito consciente, né? Eu acho que o crédito, como a gente já falou, ele é super importante, é um instrumento super importante para você fazer o uso dele quando você precisar. O crédito está aí para você utilizar, só que você tem que fazer um crédito consciente. Não adianta você você está com o seu orçamento totalmente desequilibrado, ou seja, você está gastando muito mais do que você recebe, e aí você vai pegar um crédito para tapar esse buraco. Esse buraco você não vai tapar nunca, né? Isso daqui é uma coisa que está crescente. Então, primeira coisa, você tem que organiza o teu orçamento de modo que as tuas despesas elas sejam sempre menores do que o que você está ganhando. Você tem que ter uma sobra ali, no mínimo, um equilíbrio. E aí a Crefaz está aqui para te ajudar. Deu um aperto, precisou, a gente consegue dar esse crédito e a gente tem uma política de crédito onde a gente atende muito o público que é classe C, D e E, onde muitas vezes esse público ele já está negativado, ele já teve uma dificuldade. Está com aquela restrição e não consegue, e aí como é que faz? E aí a gente consegue ali dar um crédito para essa pessoa, para essa família. Muitas vezes a gente olha muito o crédito como um crédito para a família, né? A gente está ajudando ali a família. A gente consegue dar esse crédito para que ele equilibre as tuas contas e a partir daí consiga ter um equilíbrio financeiro e que ele vá, de novo, né, olhando para trás, quais foram os erros que eu já cometi para que eu não cometa novamente e mantenha o meu orçamento equilibrado. A gente chega para dar essa ajuda no equilíbrio do orçamento. Construir essa vida financeira, né? Reconstruir essa vida financeira para levar daqui em diante ela redondinha como precisa ser levado. Exatamente. Então ali, o que você tem de... Tem gasto que não dá para a gente abrir mão. Aluguel, transporte, alimentação... Isso não tem jeito, isso faz parte. E temos que colocar na ponta da caneta centavo por centavo, né? Exatamente. Agora, todo dia eu saio ali, vou comer um lanchinho, tal. Será que aquele lanchinho, quanto que tá pesando no final do mês, quanto que tá pesando no teu orçamento? Às vezes é esse acúmulo de pequenos gastos, quando você bota na ponta do lápis, você vê para onde teu dinheiro tá indo, que é isso, né? Na hora que você bota ali o controle, você vai ver para onde teu dinheiro tá indo. Na hora que você enxerga para onde teu dinheiro tá indo, é onde você consegue, aqui eu consigo reduzir, aqui eu preciso parar, isso aqui eu não posso fazer mais, aqui tudo bem, dá para continuar. E tem uma conta, um dia no futebol, conversando com alguns amigos, a gente tava falando sobre conta, sobre economizar um pouquinho aqui e ali. A gente tava fazendo aquela conta o seguinte, mas eu vou jogar bola, cara, eu tomo só 2 cervejinhas, mas são só 2 cervejinhas. Poxa, cuidado das suas 2 cervejinhas, a gente racha ali, mas fica vintão para cada um. Mas você joga que dia? Eu jogo terça, jogo quinta e jogo sábado. São 20, 40, 60. Vezes 4 semanas.
já é aquela conta de água que você tá deixando atrasar todo mês para pagar com aquela cervejinha. Ah, mas o Juliano, eu não posso parar, mas calma aí. Às vezes eu diminuir. Em vez de tomar duas, eu acho que eu vou para uma só. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar só pro jogo da quinta e o jogo do sábado. E vamos cortar o da terça fora. Muitas vezes essa conta que parece ser pequena, mas que dá muita diferença ou no final do mês ou no final do ano. Exatamente, exatamente. É o que eu falava, você está gastando aí mais de R$ 200. Pô, quando você coloca R$ 200, R$ 200 no mês, pô, é muito. Joga isso por ano. Por ano você já está falando mais de R$ 2.000, está falando R$ 2.400 no ano que você já está gastando com uma conta pequena, com a tua cerveja que você está tomando no futebol. Exatamente. Ah, mas o seguro do meu carro... Rapaz, o seguro do carro, o cara tá ficando louco. É 3 mil o seguro do carro, não vou fazer não. Aí pensa e fala, poxa, mas dava para fazer em 10 parcelas de 300. Só que os 300 você gastou muitas vezes à toa com outra coisa e deu um BO com o carro e tá sem seguro, e aí como é que faz? E aí você vai ficar sem carro. E aí como é que é a tua vida sem carro? O quanto você depende até do carro para fazer tua renda. Então, é esse tipo de escolhas que são as escolhas inteligentes que você tem que fazer quando está fazendo a gestão do teu dinheiro. Não é deixar de viver, né, Emerson? Não, de Ninguém forma fala alguma. não, tem que deixar de viver, tem que deixar de curtir a vida, tem algumas coisinhas, de vez em quando sair ali para comer algo fora, dar um passeio com a família. A gente não tá falando nada disso. Nada disso. Não é o radicalismo de você falar, não, agora então eu não posso encontrar meus amigos, eu não vou para restaurante. Não, calma. Você pode fazer tudo isso, só que você tem que fazer na medida em que vai cabendo no teu orçamento. Não dá para você fazer todo dia. Pô, os finais de semana, talvez não dê para você fazer todo final de semana. Mas, pô, do mês, você faz em 2 finais de semana, pô, já foi um momento de descontração. Você já conseguiu ter um equilíbrio ali, encontrar os amigos, relaxar, curtir a vida, que isso é importante. E quando você equilibra, logo ali na frente, começa a sobrar mais dinheiro para que você possa fazer de uma forma organizada também essas atividades, né, com os amigos, guardar aquele dinheirinho para fazer uma viagemzinha pro final do ano. Às vezes a gente fala, poxa, hoje tá fácil, né? Você parcela em 10 vezes aí a viagem e vai. Mas tem o gasto da viagem, você tem que ter aquela sobrinha, tem que ter aquele dinheirinho a mais para viajar e para curtir mesmo de verdade, né? Exatamente, porque não é só o pagar a passagem, a hospedagem é um pedaço da viagem. Quando você está lá, tem alimentação, tem os passeios que você vai fazer, tem tudo isso que faz parte desse custo de viagem. Então você tem que estar preparado, você tem que ter planejado, né? Que acho que essa é a palavra quando a gente está pensando em finanças, o planejamento para você conseguir não estourar o teu orçamento. Emerson, 2026 está aí. O que esperar de 2026? As coisas um pouco mais caras, nem tanto, mais ou menos nessa medida. Maringá a gente vai economizar um pouco com o IPVA, porque o governo baixou a alíquota, mas temos que pagar o IPTU um pouquinho mais caro aqui em Maringá. Ou a gente programar aí para 2026 a gente começar mais organizado, mesmo que com uma continha ou outra que já foi feita, que tem aí pra gente quitar, mas como pensar em começar 2026, vamos dizer assim, com o pé direito e de forma organizada financeira, Emerson? Acho que 2026 a gente deve ter um controle maior de inflação, então talvez fique um pouco mais controlada em 2026. Para quem está no mercado financeiro, vai ser um ano muito nervoso por conta de eleições, por conta de tudo isso, mas é um ano também que normalmente o governo fica mais benevolente. Então você já vai ter uma renda extra para quem ganha até R$5.000, que é a questão do imposto de renda, que agora já não vai pagar o imposto de renda se você ganha até R$5.000. Você já planejou o que vai fazer com esse valor? Porque é muito fácil quando a gente tem um aumento de renda, rapidamente a gente aumenta a despesa e já extrapola. Pô, presta atenção, se você ganha até R$5.000, vai te sobrar um pouquinho mais de dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Planeja isso, porque no final do ano vai fazer diferença se você economizar esse valor que você está deixando de pagar de imposto. Exatamente. Se organizar, sempre sobra um dinheirinho no final das contas, né? Sempre dá para sobrar. Por mais que é apertado, é duro, tá caro, eu sei que tá difícil, mas se tiver um planejamento, se você tiver
um custo de vida adequado à tua renda, você consegue fazer sobrar alguma coisa. E como evitar nesse finalzinho de ano aquela compra por impulso? Eu quero. Porque tem muita diferença do eu quero com eu preciso. E muitas vezes a gente não consegue separar, né? Não, aí vem o auto-engano, né? O eu quero via eu preciso. Não, então, tem um celular novo ali, nossa, esse celular novo, o meu já eu preciso, ele tá trincadinho aqui, ele já não tô conseguindo baixar uns aplicativos, eu preciso disso. E aquela televisão nova? Nossa, eu preciso de uma televisão nova, porque a minha já não dá. Então, o eu preciso, ele acaba entrando no eu quero. Pensa, respira, a hora que você for ali, tem uma, vou comprar, espera uns 2 dias ali, você tomou aquela decisão de compra, se convence de que realmente você precisa daquilo ali. E aí você vai tentando se livrar dessa compra por impulso, né? Ou às vezes a pessoa e conseguir segurar para isso, falar, não, eu não... eu quero. E o gosto da gente também vale. Eu quero, mas espera aí. O eu quero pode não ser para eu preciso agora. Mas o eu quero pode ser pro meio do mês de janeiro, finalzinho de janeiro para comecinho de fevereiro. Aí eu vou estar mais tranquilo, já passei pelas contas, já passei pelo período de festas. E aí eu compro, mesmo que de forma parcelada ou algo nesse sentido. Muitas vezes é só um tempinho, né? E esse tempinho, o que você pode fazer? Eu vou começar a economizar, vou começar a juntar um pouquinho aqui para na hora, ao invés de eu comprar agora, eu vou comprar daqui 2 meses, 3 meses, eu vou dar uma entrada maior, que aí já vou conseguir ter uma parcela menor quando eu fizer o financiamento. Então, você já conseguiu ganhar um fôlego ali. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda. E a Crefaz está ao lado de quem precisa, né? Sempre. Fazer um empréstimo, a empresa fica aqui em Maringá. Bom, o atendimento é na Horácio Racanella, é do ladinho do terminal. Do ladinho da Solomed, que é nossa parceira aqui também. Então, do ladinho do terminal tem a Crefaz. Às vezes você tá passando por um momento apurado, a gente tá falando aqui de contas disso, você coçou a cabeça e fala, ei, Juliano, precisava levantar um dinheirinho para colocar umas continhas em dia. Vai lá bater um papo com o pessoal da Crefaz ou procura já aí, entra no Google, Crefaz. Já entra em contato com o pessoal, eles vão passar dicas para você de como obter um crédito de forma consciente, pegar esse dinheirinho emprestado, se livrar das contas, dormir mais tranquilo quando colocar a cabecinha no travesseiro, poder reorganizar e aí sim, os erros que você cometeu em 25, 24 ou até antes, não voltar a errar novamente e construir uma nova história financeira daqui para frente, viver bem, de forma tranquila, pagando as continhas em dia e tendo o dinheirinho para curtir com a família, né, Emerson? É isso aí, Juliano. A Crefaz está aqui para ajudar quem está precisando no momento de emergência. Como eu falei, muitas vezes já está sem crédito, está negativado. Passa lá na Crefaz que a gente consegue ajudar vocês. Maravilha. Emerson, obrigado da visita e em breve eu vou te convidar aqui para a gente falar um pouquinho mais disso, de como colocar as continhas em dia, claro, de acordo com a sua agenda, porque a Crefaz como atende no Brasil inteiro, aí viaja para o Brasil inteiro também. E você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, eu também viajo bastante. Gostando de Maringá, né? Bastante. Já nós vamos trazer ele pra morar em Maringá, vocês vão ver. Não, mas ele tem que trabalhar lá também, como é que nós fazemos, hein? Dá pra dividir meio a meio, por enquanto? E a família, como é que fica? Tem que trazer a família pra cá também, mas tenho certeza que a família adoraria também aqui a cidade. A cidade é muito gostosa. Curtir um pouquinho é bom, né? É, muito gostoso. Valeu. Ô, Emerson, seja sempre bem-vindo aí à programação do Pinga Fogo, tá? E a gente vai voltar a falar mais de economia com o pessoal, das dicas de como poder deixar as coisas em dia, a gente poder viver de forma tranquila, com esse crédito consciente, levando as continhas em dia, que é isso que eu tenho certeza que todo brasileiro quer, mas muitas vezes tem essa dificuldade de se organizar. É isso, e será um prazer estar aqui novamente, foi um prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Agradecer o Emerson Magalhães, é isso, né? É isso. Eu não errei o sobrenome não, é isso mesmo. Brenda, obrigado da visita também, tá bom? E leva o nosso abraço a toda a equipe da Crefaz também. Obrigado, Juliano. Valeu. Gente, é o seguinte, vamos pro intervalinho e já a gente vira a chave e aí é só o Pinga Fogo Notícias. Aí
É informação para todo lado, com análise, apuração, comentários também. Eu convido você a ficar ligado com a gente aqui no FM 91,5, a Rádio do Povo. 91,5. Pinga Fogo FM, agora 11h30. Natal é o nascimento de Cristo. E o Ano Novo, o renascer da esperança. Esperança de que o novo ano seja de muito amor, paz e saúde. Boas festas a você e a sua família e um feliz 2026. São os votos dos amigos da Advocacia Fabrício e Justiniano, advogado.